Só pode olhar para lá. Tá. Olá, estamos aqui em mais uma intervenção ao vivo no Congresso Nacional dos Tribunais de Contas. Temos a presença ilustre do ministro substituto TCU Marcos Benquerer, que é também presidente da Audicom, que é a Associação dos Conselheiros e Ministros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil e Tribunal de Contas da União. Fiquei feliz de saber que se completam 100 anos da criação das carreiras de substitutos, de conselheiros e ministros. É isso mesmo? Eu mesmo não sabia que existia há tanto tempo. Bom dia a todos. Agora, no início de 2018, precisamente no dia 6 de janeiro, o nosso cargo está completando 100 anos de existência, né? Foi criado por uma lei federal de 1918 e já naquela época, né, o cargo foi criado com a função de relatar os processos que eram distribuídos aos ministros substitutos, né, no Tribunal de Contas da União, e também substituir os ministros nas suas ausências, impedimentos e no caso de vacância do cargo, quando algum ministro se aposentava, né, até ser nomeado um novo ministro e tomar posse, o ministro substituto ficava, né, com essa função de substituir, de modo a dar andamento aos trabalhos do tribunal. Então, desde 1918, nós, né, exercemos esse importante papel nos tribunais de contas, e com a Constituição de 1988, esse modelo foi alçado. A Constituição antes era previsto nas leis, e com a Constituição de 1988 passou a ser previsto na própria Constituição e mais, né? Foi estendido a todos os tribunais de contas dos estados e municípios. Alguns já tinham o cargo correspondente, mas com a Constituição de 1988 tornou obrigatório esse mesmo modelo para todos os tribunais de contas. E no próximo ano, né, em razão desse centenário, nós vamos realizar um grande evento comemorativo que já está previsto para os dias 24 e 25 de maio, lá em Brasília, né, no Instituto Cezerdelo Correia, que é a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas da União. Ministro, eu queria, para que o espectador entenda, quando a gente fala que o ministro ou conselheiro substituto relata, né, significa que ele prepara, documenta, recomenda voto? Exatamente. Ele preside o processo de acordo com as leis. Ele faz todo o trabalho prévio de instruir o processo. Como funciona os tribunais de contas? As unidades técnicas, as secretarias, né, os auditores de controle externo, eles fazem as suas auditorias, as instruções dos processos, as contas, e levam para o gabinete dos relatores. E os relatores, né, no Tribunal de Contas da União são os ministros e os ministros substitutos. Certo? Então, no caso dos ministros substitutos, nós temos a nossa lista de processos. Alguns processos são distribuídos originariamente para os ministros substitutos. No meu caso, por exemplo, vou citar um exemplo para que o espectador entenda. Eu sou relator nos anos de 2017 e 2018 de todas as Forças Armadas. Então, qualquer processo envolvendo comando da Marinha, comando do Exército ou comando da Aeronáutica que ingressar no Tribunal de Contas da União nos anos 2017 e 2018, eu já fui sorteado previamente relator. Então, eu vou relatar esse processo e vou levar ao colegiado. Eu levo diretamente, eu vou levar ao plenário, né, e o colegiado vai decidir de acordo com a minha proposta ou não, mas eu levo eu levo e apresento, né, a propostas e vai ser votado pelo colegiado. Ainda dentro do entendimento do público, o ministro ou o conselheiro substituto, ele é proveniente dos quadros de carreira, ele fez concurso. É um concurso público, não é obrigatoriamente proveniente do cargo, das carreiras. Dos tribunais. É um concurso público aberto a todos os brasileiros. Se você quiser fazer um concurso para ministro substituto, você pode fazer. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro maior de 35 anos e que tem aqueles requisitos para o cargo,
pode ser submetido, né? Pode se inscrever e fazer esse concurso para ministro substituto ou conselheiro substituto. Né? Certo. Agora, no meu caso só, não cortando, sim. mas no meu caso eu fiz um concurso em 1992 para o cargo de auditor de controle externo. Foi um concurso público aberto a todos os brasileiros. Em 1996 eu fiz outro concurso público aberto a todos os brasileiros, específico para o cargo de ministro substituto. É um concurso para aquele cargo. A grande vantagem de ser esse processo é que a pessoa entra com seu conhecimento, entra sem apadrinhamento, entra com autonomia, né? E com uma bagagem, com certeza, com aptidão para a área. Essa carreira do ministro substituto, do conselheiro, de certa maneira, me parece que foi uma experiência, né, já de 100 anos vitoriosa, né? Sim. Que essa busca de um novo equilíbrio na composição dos tribunais de contas, né, em que se quer, de certa maneira, que tenham mais pessoas com concurso, mais pessoas com qualificação técnica, né, mostra, então, que a tendência é um avanço nessa área, né? Sim. Para que os tribunais tenham mais autonomia técnica, mais autonomia política também, é isso? Sim, esse é um caminho. Algumas propostas que estão tramitando no Parlamento, na Câmara e no Senado, eles preveem um aumento da participação dos ministros substitutos no Tribunal de Contas da União para poderem ter acesso à vaga de ministros. E a mesma ocorrendo no Tribunal de Contas dos Estados. Há realmente um consenso, né, sobre a necessidade de aumento dessa participação. Um outro aspecto interessante que você mencionou é com relação à questão do concurso, porque aqueles notórios conhecimentos de economia, contabilidade pública, administração e direito são aferidos, no caso dos ministros substitutos, conselheiros substitutos, são aferidos no próprio concurso público. Né? Os candidatos têm que comprovar isso objetivamente nas provas e títulos. E também, com relação à idoneidade moral e reputação ilibada, no meu caso, por exemplo, quando eu fui tomar posse, eu tive que comprovar, pegar certidões negativas em todas as polícias, né, federal, civil, e também nos tribunais, Tribunal Eleitoral, Tribunal Federal, os tribunais de justiça, para comprovar que eu não tinha nenhum envolvimento que pudesse comprometer a minha reputação. Então, esse é um procedimento corriqueiro nos concursos públicos. Na atualidade, muitas jornalistas, especialistas, economistas e até movimentos de cidadania questionam essa questão: qual o tamanho do Estado? Né? Se o Estado deve ser menor, se o Estado deve ser maior, né? Isso é uma discussão que a sociedade tem todo o direito de fazer, mas me parece que tem alguns processos dos quais o Estado não vai abrir mão, né? Entre outros é controle e fiscalização, né? O Estado até pode abrir mão de algumas questões executivas, digamos assim, que a sociedade pode fazer melhor, seja através de que forma, né? Mas, no entanto, o Estado cada vez ele tem que ter uma inteligência melhor, né, e com mais autonomia nessas áreas, controle e fiscalização. Aí, independente de quem faça, vai poder checar se está fazendo em prol do interesse público ou não. Certo. Então, essa é uma área que o senhor acredita que vai ser fortalecida, vai ganhar inteligência, a sociedade vai compreender que o Estado tem que ser forte nisso? Essa é a questão de comunicar ao público o que realmente acontece. Lá no Tribunal de Contas da União nós temos essa preocupação e todo o trabalho que é feito nós levantamos o custo e o benefício desse trabalho, né? E todo ano nós fazemos relatório, mandamos para o Congresso. Eu acho que devia ser mais divulgado para o público que o Tribunal de Contas da União, com esses benefícios do seu trabalho, ele se paga muitas vezes, né? Na realidade não é um custo, é muito mais um investimento. Porque cada trabalho, cada fiscalização, toda vez que evita um gasto desnecessário, né, ou um ato de improbidade ou de corrupção, na realidade nós estamos economizando muito dinheiro do cidadão. E isso é um investimento. Controle nem sempre é custo. Controle é muito mais investimento e traz retorno. Inclusive até para, digamos assim, até o TCU tem sido exemplo nesse sentido, fazendo estudos prévios elaborados sobre áreas variadas, saúde, infraestrutura.
a sociedade ela precisa também passar a julgar o próprio administrador público com métricas, né? Sim, sim. Se houve produtividade, se melhorou o alcance naquela área, né? Isso tem que ser um órgão técnico para poder fazer, sim, né? Sim. E até porque hoje, nos tempos da política, as pessoas estão cada vez menos acreditando no discurso, né? É preciso ter dados, e os tribunais podem ter esse papel de gerar os dados. Claro, isso aí é muito, muito importante, esse aspecto. Para você ter uma ideia, né? E isso é um estudo técnico que foi levantado, o Brasil perde por ano, com a corrupção, em torno de 200 bilhões de reais. Isso é um estudo técnico. 200 bilhões de reais com a corrupção, com propina e corrupção. Com o desperdício, com o mau gasto, o Brasil perde 800 bilhões, 4 vezes mais do que a corrupção. Então, nosso trabalho tem que se centrar, além do combate à corrupção, no combate ao desperdício, ao mau gasto. Ao melhor direcionamento das políticas públicas, né? Para você ter uma ideia, nós estamos falando de 1 trilhão, o déficit orçamentário que se está propondo é 168 bilhões, né? Ou seja, o nosso trabalho pode ajudar em muito essa questão do melhor equilíbrio das contas públicas. Porque muitas vezes a pessoa vê aquele valor que já é um valor extraordinário da corrupção, sim, mas muitas vezes é aquela corrupção direta, né? Sim. Porque muitas vezes o valor maior é de uma obra pública que nunca poderia ter sido feita, sim, é questionável, que não teria prioridade, ou que não fica acabada, né? Enfim, então quer dizer... o problema da corrupção para conseguir uma comissão de 3%, 2%, ele gasta foi feita uma obra de 100%. Não, ele foi gasto 100% e a obra ou não é feita, ou é feita com péssima qualidade e não atende a finalidade. Porque antes, né, tinha aquela visão da corrupção, não, mas é só um pedágio de 2%, não 3%. Exatamente. Mas hoje se criou nesses últimos anos, uma gama de obras desnecessárias ou questionáveis para ter o 2%, 3%. Obras que não são realizadas, obras de péssima qualidade, justo só para que a pessoa tenha seus 2%, 3%. Esse é o pior problema, que você desperdiça 97% para alguém ganhar 3%. Né? Vou ressaltar também, antes de nós finalizarmos, também com o ministro, ele como presidente da Audicom, hoje é muito importante também, não só a ocupação do posto público, mas também a mobilidade que as entidades da sociedade civil, como a Audicom né, que representa os ministros e conselheiros substitutos, pode ter de relação com outras entidades da sociedade, sim, de promover a pedagogia, de promover o conhecimento, de promover essa formação também da próprio cidadão, né? Eu acho que a Audicom tem esse papel. Tem uma das finalidades que está no nosso estatuto, e nós temos procurado fazer esse trabalho. Nós já fizemos um encontro com jornalistas lá em São Paulo, para tratar, né, difundir essas práticas do controle externo. Nós já editamos 3 livros técnicos que estão muito bem, né, aceitos pela sociedade. Nós participamos, quando nós podemos, participamos de palestras, eventos, tudo de maneira a poder informar o cidadão e contar com o cidadão. Nós temos parcerias com várias entidades nesse sentido, né, sempre participando de eventos, incentivando eventos com outras entidades, né, de maneira que todos juntos possamos fazer chegar ao cidadão a sua importância, o papel do cidadão na fiscalização dos recursos públicos. Hoje em dia é muito fácil o cidadão fiscalizar, porque com acesso à internet ele pode entrar em vários sites e saber o que está sendo feito com cada centavo do dinheiro público que é dirigido àquela comunidade, aquele município, aquele bairro, e isso o cidadão pode sempre ajudar o controle externo, o controle interno do seu trabalho. Eu sempre digo que a melhor pessoa que sabe se a merenda escolar está chegando na escola é o pai da criança, né? E ele tem que fazer chegar essa informação aos responsáveis pelo controle. Bom, agradecemos a presença do ministro Marcos Benquerer, ministro substituto do TCU, presidente da Audicom. Vamos aguardar notícias a respeito do Congresso da Audicom em maio, então, lá em Brasília, os dias 24 e 25. No Instituto Cezerdelo Correia do Tribunal de Contas da União. Voltamos a qualquer momento com um novo boletim, um novo flash aqui de bastidores do Congresso dos Tribunais de Contas.